Olá, terceiro ano. Estamos continuando com a apostila número 3 do já entrando na matéria do quarto bimestre. E o conteúdo da apostila número 3 vem falando sobre módulo número 9, indústria e energia, módulo número 10, comércio e transporte, módulo número 11, organização do espaço geográfico e a regionalização do mundo, e o módulo 12, geopolítica, do número 3. Então vamos estudar isso com vocês nessas aulas do mês de outubro em frente. Que Deus possa estar presente com cada aluno do terceiro ano, abençoando, protegendo e guiando. E vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno do terceiro ano. Proteja, abençoe, cuide de cada um deles, para que cada um deles possa receber a tua paz, teu amor, tuas bênçãos que vêm dos altos céus. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como eu falei para vocês, o módulo número 9, ele tem dois assuntos, indústria e energia. Então, uma aula já estudamos sobre indústria. E nessa segunda aula de hoje, nós vamos estudar sobre fontes de energia. E aí, nós estamos na semana do dia 28 de setembro a 1º de outubro de 2020. Se você pegar a sua apostila, lá na página número 8, eu vou pegar a minha apostila na página número 8, e nos diz o seguinte, né? Lá no contexto da página número 8. Todo sistema natural ou mecânico depende de uma fonte de energia para o seu funcionamento. A partir da primeira revolução industrial, a necessidade de novas fontes energéticas motivou a pesquisas científicas. Então, a primeira revolução industrial, como nós já estudamos no capítulo anterior, foi sobre carvão mineral. E aí depois começou a ter o quê? Esse grande desenvolvimento de várias pesquisas científicas para encontrar, por exemplo, alguns outros elementos de maior quantidade na superfície terrestre. E, logicamente, a produção energética envolve diretamente a exploração dos recursos naturais. Portanto, quanto maior for a demanda de energia nas indústrias, no transporte e no sistema de atividades humanas, no geral, educação, lazer, hospital, saúde, escolas, etc., maior será a exploração da natureza para a sua produção. Não existe de fato, uma fonte de energia considerável totalmente limpa. Vai ter um problema aqui, outro problema aqui, mas não vamos encontrar na própria natureza uma energia totalmente limpa. Mas é possível classificar a produção de energia em dois aspectos: energia não renovável e energia renovável. Então, primeiramente, nós vamos estudar com vocês na página número 8 do seu livro, da sua apostila, número 3, sobre energia não renovável. Então acompanhe comigo lá, fontes energéticas e o desenvolvimento humano. Então vamos ao primeiro. Aqui nós podemos observar uma lista de fontes energéticas. Você pode observar o petróleo, a refinaria, gasolina e óleo, e aí vai ter o transporte. O carvão, energia central térmica, depois pode também ser utilizado para hidroeletricidade e vai para as indústrias e outros meios que se pode observar. O gás natural, também é uma central de térmica, também vai provocar o calor e é voltado para energias de serviços. A biomassa, é energia também que produz calor, tem uma energia térmica. Temos a eólica, que é uma energia também vai produzir essa fonte de eletricidade, como a hidráulica, as ondas, a solar e a geotérmica. Tudo isso são fontes
tipos de energia. E aí nós temos primeiramente a energia chamada fontes de energias não renovável, lá na página 8 e 10 da sua apostila. O conceito nos diz o seguinte, né? De fontes de energias não renováveis. Nem sempre a natureza tem a capacidade de repor o que foi retirado do seu ambiente original. Consequentemente, por maior que sejam os depósitos existentes, eles são considerados esgotáveis ou não renováveis. E da mesma forma, né, que ocorre com inúmeros temas científicos, a origem dos combustíveis fósseis agrega várias teorias, as quais se destacam um ponto em comum: a decomposição de substâncias orgânicas durante certo período de tempo e sob forte pressão. E exemplos que nós podemos colocar de fontes de energias não renováveis, podemos especificar o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, a energia nuclear e também nós podemos colocar formação de energia nuclear, no caso que foi citado, né? Então são esses exemplos que nós podemos citar. Combustíveis fósseis, a origem, né, podemos focalizar que ela se origina da decomposição de substâncias orgânicas durante certo período de tempo sob forte pressão. E exemplos que nós podemos classificar de combustíveis fósseis: carvão mineral, o petróleo e o gás natural. E aonde nós vamos encontrar esse tipo de combustíveis? Em geral, os combustíveis fósseis são encontrados em bacias sedimentares, tanto no continente como em regiões marinhas. Porém, sua exploração em escala comercial se destacou somente a partir da segunda metade do século XVIII. Então, aqui nós podemos citar para vocês como os elementos que fazem parte, como exemplo de combustíveis fósseis: carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Vamos ao primeiro, o carvão mineral. E eu coloquei para vocês algumas questões relacionadas ao carvão mineral. Primeiro eu coloquei, por exemplo, com relação às nossas origens, como nós podemos originar, por exemplo, a ideia do carvão mineral. E a primeira origem, nós podemos focalizar a origem criacionista. Diz o seguinte: segundo o criacionismo, imensas áreas de florestas foram soterradas com o catastrofismo em cadeia, denominado dilúvio. A pressão em diferentes níveis e profundidades da litosfera produziu mudanças químico-físicas na matéria original dos vegetais, que por sua vez se constituíram em reservas como teores de carbono diversificados. Dessa forma, encontramos na natureza diferentes tipos de recurso. Quanto maior for a concentração de carbono, melhor será a qualidade do carvão. Então, para a teoria criacionista, o dilúvio. Para o evolucionismo atribui o surgimento dos combustíveis fósseis ao acúmulo da matéria vegetal em regiões pantanosas, que com o passar do tempo geológico receberam grande quantidade de sedimentos organizados em camadas diferenciadas, conforme o tempo da sedimentação, produzindo matéria com elevados teor de carbono orgânico em cada estágio de alteração. Onde podemos encontrar essa matéria-prima? Como combustível de origem fóssil, o carvão mineral é encontrado em jarzidas localizados no subsolo terrestre e é extraído pelo sistema de mineração. E o carvão mineral, conforme você pode observar na página número 5 da sua apostila, que aí você pode observar lá, nós temos, por exemplo, a turfa, lignito, hulha e o antracito, né? E turfa geralmente é utilizada como combustíveis domésticos,
por causa do baixo teor de carbono. Lignito, já a sua utilização é comum na indústria siderúrgica, pois apresenta maior compactação que a turfa. Já a hulha tem alto valor comercial ao ser processado em alta temperatura, fragmenta-se em compostos líquidos, sólidos e gasosos, tais como são aproveitados como combustíveis e matérias-primas para a indústria de plásticos e de ligas metálicas em outras finalidades. E por último, o antracito, 95% do seu calor, libera maior energia e pouca fuligem. Seu elevado teor de carbono agrega maior valor calorífico e, consequentemente, maior qualidade em relação aos demais tipos de carvão. Continuando, nós podemos observar um outro tópico relacionado que onde vamos encontrar essa grande composição, por exemplo, de carvão mineral. E nós podemos encontrar grande concentração de carvão em várias regiões do mundo. Podemos encontrar, por exemplo, na França, na Alemanha. Podemos encontrar, por exemplo, também na região dos Estados Unidos, na região, eu falo região porque algumas regiões, não é todo o país, alguma parte da Rússia, da China, do Canadá, e também aqui no Brasil nós encontramos também reservas de mineração de carvão mineral. Vamos ao petróleo, e eu coloquei algumas perguntas também relacionado ao petróleo, relacionado à composição do petróleo, e essa composição, eles vão ser o quê? Nas atividades diárias que nós temos ou complexas, dependemos de forma direta ou indireta de inúmeros produtos em meio de transporte relacionados ao petróleo, definido como, então qual a composição? Definido como uma mistura de hidrocarbonetos cujo nome significa óleo de pedra, Então, essa composição dela. A classificação, nós podemos classificar em 3 séries químicas: parafina, naftênicas e aromáticas. Encontrado essa matéria-prima, em geral, o petróleo é encontrado em bacias sedimentares continentais ou oceânicas, em profundidades variadas, de consistência oleosa, menos densa que a água. Sua cor varia do marrom ao negro. E o petróleo é inflamável, apresenta odor forte e é empregado tanto na produção de combustíveis como na condição de matéria-prima para centenas de produtos industrializados. E aí nós temos a destilação fracionada, como por exemplo, nós podemos observar os produtos tais como, os subprodutos do mesmo, como gás, nafta, gasolina, querosene, diesel, lubrificante, óleo, combustíveis, resíduos, são a destilação conforme a temperatura de um determinado grau desse para ter esses subprodutos da destilação fracionada. E nós podemos encontrar no mundo petróleo em 2 grandes regiões. A região chamada parte continental, como é o caso da Península Arábica, que nós temos em grande porção da terra. Temos muito petróleo voltado em áreas continentais, como a Península Arábica, os países arábicos em grande proporção. Temos áreas nos Estados Unidos também que temos petróleo. Na região, por exemplo, do Cazaquistão, Quirguistão, também encontramos petróleo. Encontramos petróleo também na China, agora, e também no espaço brasileiro, Venezuela, assim por diante. Agora temos outro tipo de petróleo, que é o petróleo encontrado em águas continentais. Águas continentais, como assim? São águas que são voltadas, que fazem limitação com os continentes. Por exemplo, quando você fala no espaço brasileiro, eu falo, por exemplo, nós vamos encontrar grande quantidade de
águas oceânicas, e nessas áreas oceânicas que fazem a divisão em parte continental e área oceânica, nós encontramos petróleo, como é o caso a composição do pré-sal. Em grande quantidade nós temos essa distribuição no espaço que faz limite entre a parte continental e a parte oceânica. Também nós temos outro limite que é no Mar do Norte, na Europa. Ali na região do Reino Unido nós também encontramos grande composição de petróleo. E também nós encontramos no Lago Maracaibo uma grande concentração também de petróleo. E o Brasil, ele possui as duas formações de petróleo, em área continental, terra, e área oceânica. Como falei, essa área oceânica é essa que faz a fronteira com o limite da parte continental. Okay? Outro conteúdo que nós podemos observar é o gás natural, que está na página 9 e 10 da sua apostila. E aí nós temos algumas questões que nós podemos encontrar. O gás natural complementa o grupo de combustíveis fósseis mais utilizados no sistema energético. Então, também a matéria-prima é encontrado em combustíveis fósseis, como citamos os anteriores, como o carvão mineral e o petróleo. As principais propriedades que nós podemos observar dessa formação do gás natural são a ausência de odor, ser mais leve que o ar, é formado por hidrocarbonetos, ser considerado um gás estável, e sua baixa porcentagem de dióxido de carbono reduz o grau de poluição atmosférica comum aos outros combustíveis fósseis. Aí nós temos o GNV, que é o gás natural veicular. E o gás de cozinha, o gás natural, não é o mesmo gás de cozinha, embora possa ser usado também em ambiente doméstico. E o gás natural, nas últimas décadas, o consumo de gás natural aumentou em todo o mundo, principalmente com a substituição de combustíveis industriais. E os gasodutos são os meios mais adequados para o transporte do gás natural, uma vez que ocupa grande volume, mesmo sob condições de pressurização. Então, aí nós podemos observar esses três elementos que foi citado. Primeiro citamos o carvão mineral, depois citamos o petróleo e o gás natural. São três elementos de combustíveis fósseis originados, tanto que nós colocamos pela teoria criacionista como pela teoria evolucionista. Agora vamos ver uma outra fonte energética que também está na composição de energias não renováveis, mas ela não tem a formação, por exemplo, como tiveram esses três que citamos, que é relacionado a combustíveis fósseis. Então nós podemos observar outra fonte energética, é a energia nuclear. Está lá na página 10 da sua apostila. E a origem da matéria-prima, essa energia nuclear é produzida por meio da fissão ou quebra dos átomos de minerais altamente radiativos. E pode ser encontrados essa fissão, de quebra dos átomos, pode ser encontrado no urânio, pode ser encontrado em tório e pode ser encontrado em plutônio. São as regiões de matéria-prima. O lixo nuclear, entretanto, quando temos essa fissão nuclear, ocorre, por exemplo, os rejeitos. E esses rejeitos são considerados lixo nuclear e representam sérias ameaças ao geossistema, já que não existe uma solução definitiva e sem risco para o seu descarte. Por isso, seu armazenamento é controlado por rígidas leis de segurança. Fins pacíficos, ele é voltado exclusivamente, por exemplo, para a produção e geração de energia elétrica, em pesquisa científica para a produção de equipamentos utilizados em diagnósticos
e tratamentos de doença como o câncer. Aí nós temos essa sigla AIEA, que significa Agência Internacional de Energia Atômica, que foi criado em 1957 pela própria ONU, e essa organização temos um total de 151 países que fazem parte do mesmo. E o Brasil, como nós podemos observar na sua apostila, né, relacionado à energia nuclear, nós vamos ter, por exemplo, grande espaço. O Brasil implantou na década de 1950 o Programa Nuclear Brasileiro. Na década de 1970 foi construída a primeira usina nuclear em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Em 2001, agora a segunda entrou em funcionamento comercial. E atualmente o país detém a sexta maior reserva de urânio do mundo, e estão em andamento projetos que resultarão em avanços significativos na implantação de mais algumas outras usinas nucleares. E o Brasil já está nesse pacote de 4 Angra dos Reis naquela localidade. E o mundo, né? E o mundo trabalha desde, por exemplo, Estados Unidos, vamos ter o Japão, a Ucrânia, a Rússia, né? A França. Temos a grande composição de extração de fonte energética através da energia nuclear. Aí nós temos na página número 10 e 12, na página 10 e 12, vem falando então, por exemplo, sobre fontes de energia renovável. E energia renovável é produzido a partir de recursos naturais que não se esgotam, pois provém de fontes que o reabastecimento é constante. Embora ocorra um certo impacto ambiental, ainda é considerado bem inferior ao impacto produzido pelo uso da energia provenientemente combustíveis fósseis, como vimos, o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. As fontes de energia renovável que merecem destaque, vamos ver com vocês algumas fontes de energia que se destacam nessa formação. E nós podemos acompanhar na sua apostila. A primeira é o chamado hidroeletricidade. E aí nós podemos observar alguns pontos. A matéria-prima, logicamente, que é voltado exclusivamente para a água. Então, essa água da matéria-prima é originada através das chuvas e também dos próprios rios, né? O mecanismo da formação dessa energia hidroeletricidade, né, que nós podemos observar lá na sua apostila, na página número 10, elas são, por exemplo, quando a água, né, o funcionamento dessas energias centrais de hidráulica depende, em primeira instância, de rios em topografia planáltica. Quanto maior for o desnível do terreno percorrido e a vazão, maior será o potencial hidrelétrico na geração de energia elétrica. E a necessidade de construção de barragens decorre da irregularidade das chuvas nos períodos de estiagem, ou menor índice pluviométrico que faz a vazão do rio diminuir. E as barragens então formam lagos artificiais, controlando por sistema de comportas capaz de manter a constância na força da água. A utilização, nós podemos utilizar essas fontes energéticas para a zona urbana e zona rural. Pontos negativos que nós podemos observar dessa formação é esse alteram sensivelmente o microclima local e também o grande volume de formação de águas, né? O Brasil, nós vamos ter, por exemplo, a fonte energética, que é a usina hidrelétrica de Itaipu Binacional, construída pelos governos brasileiros e Paraguai no Rio Paraná. E é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, superada apenas pela usina de Três Gargantas, que fica na China. E a China é um dos grandes produtores de energia hidroelétrica que é produzida no mundo.
através do rio Yangtze Kiang. A energia eólica, como nós podemos observar lá na página número 11 da sua apostila, também coloquei para vocês algumas questões que nós podemos levantar como perguntinhas, tais como, né? É matéria-prima, logicamente, que o vento que circula nessa região, né? O vento ele tem que ser de 7 a 7 quilômetros por hora, né? Até ultrapassando esses 75 km por hora a 50 metros de altura, por exemplo. E o mecanismo é quando o próprio vento passa por essa região, ela vai o que? Girar esse catavento, né? E esse catavento, ao gerar essas hélices, produz o que? Vai produzir essa energia que é voltada para o mecanismo. A utilização das fontes através dos ventos, nós podemos utilizar aonde? Também em regiões como, por exemplo, na zona urbana, grande concentração para as cidades. No Brasil, nós vamos ter em regiões de planície litorânea e também no interior, por exemplo, estado do Paraná e algumas outras regiões também. No mundo também, o mundo tem muitos outros lugares que possuem essa fonte energética, se destacando, por exemplo, os Estados Unidos, a Dinamarca, a Alemanha, os Países Baixos, né, a China, que são os países que produzem grande quantidade de fonte energética eólica. Também nós temos a energia solar, que está na página número 11 da sua apostila, e nós temos como fonte matéria-prima a fonte energética, o próprio Sol, né? E o mecanismo seria então através dessa a fonte de luz e de calor mais importante para a biosfera, também representa um recurso alternativo na produção de energia. E essas fontes, o mecanismo, né, empregado pelo mesmo para a transformação da energia solar em energia elétrica, representa um custo elevado, sendo inacessível para grande parte da população. É uma energia irregular, menos eficiente que os modelos tradicionais, por isso sua aceitação se torna limitada. A utilização que nós vamos utilizar essa própria fonte energética, nós utilizamos também para a zona urbana como zona rural. E o Brasil temos alguns pontos de fontes energéticas solar quando está situado, por exemplo, na zona intertropical, principalmente no clima tropical. E no mundo se destacam, por exemplo, a China, os Estados Unidos e a Alemanha. Você pode observar que a China e os Estados Unidos praticamente quase têm todas as fontes energéticas que estamos citando com vocês. Outra fonte energética que nós podemos observar é a energia biocombustíveis ou agrocombustíveis. E aí nós temos uma grande composição de várias matérias-primas, né? E essas matérias-primas poderão ser encontradas, por exemplo, através de óleos vegetais como matéria-prima, né? O biodiesel. O biodiesel é derivado de óleos vegetais e gorduras de animais. O etanol, álcool incolor. O biogás, obtido a partir da biomassa, e biomassa resultando da matéria orgânica, exceto de combustíveis fósseis. O mecanismo dela é totalmente a transformação desses produtos em elemento para a fonte energética, utilizado também em grande proporção em áreas industriais. O Brasil também produz essa fonte de energia, não em grande proporção como outras fontes, porque o Brasil ela adentrou em 1970 com a implantação do pró-álcool, né? E o pró-álcool foi um elemento que começou a destacar nessa produção do Brasil. E logicamente que o mundo, né, nós vamos ter também outra vez, repetindo essas fontes de energia biocombustíveis, alguns outros países que têm grande quantidade desse elemento, tais como nós podemos citar também a China, também os Estados Unidos, como podemos observar em outros, que temos uma grande proporção de fontes energéticas através de biocombustíveis ou agrocombustíveis. Outra fonte de energia é chamada geotérmica. E essa geotérmica, nós temos a matéria-prima que fica, por exemplo, no interior da Terra, né? Através de antigas atividades vulcânicas,
E esse mecanismo pode ser transformado em energia elétrica com a instalação de uma central geotérmica no interior da Terra. A utilização dela, né, a energia geotérmica é inesgotável, mas além da sua produção, nem sempre corresponde às expectativas dos investimentos. Ela apresenta outros inconvenientes, grandes proporções de gases que vão poluir a própria atmosfera. No Brasil, nós não temos essa fonte energética geotérmica, porque nós não temos antigas atividades vulcânicas, né? E no mundo, por exemplo, se destaca alguns países como a Itália, Nova Zelândia, os Estados Unidos também tem aí, Portugal e México. Também a energia hidrogênio, né? Ela vai ser a matéria-prima encontrada no próprio hidrogênio. A pesquisa dela indica que o hidrogênio representa o combustível do futuro, ok? Utilização, ele vai ser utilizado principalmente na indústrias químicas, indústrias automobilísticas, combustíveis para os automóveis, ainda também em fase de pesquisa. E a energia maremotriz é aquela matéria-prima através das marés, né? O mecanismo ele é denominado força maremotriz, só é possível nas faixas litorâneas que tenham alto desnível entre as marés baixas e altas e que oferece o que? Condições físicas para a construção de reservatórios, como as baías e o estuário. E o mecanismo é a mesma formação de energia hidroelétrica. É utilizado também para as indústrias voltada como experimentação. O Brasil, nós temos na faixa litorânea do Oceano Atlântico, principalmente no estado do Rio Grande do Norte, que está em estudo. E no mundo, nós vamos ter essa fonte energética, como a Inglaterra, a França e o Japão, trabalhando nesse processo da energia. E com isso, em 30 minutos, é curto, nós trabalhamos com as principais perguntas relacionadas à fonte energética. Cabe a você pegar a sua apostila, dar uma boa olhadinha nesses pontos que foi retratados para vocês, ok? Então agora eu quero que você também possa curtir o meu trabalho, né? Aquilo que nós estamos fazendo no geral. E que Deus possa abençoar ricamente você. E você possa, estamos já no final da reta acadêmica do terceiro ano do ensino médio, e que você possa se preparar para essas questões. Que Deus possa iluminar a sua vida e finalizamos com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Nos conceda a tua paz, o teu amor, o teu carinho, que o Senhor possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, para que eles possam estar animados e fortalecidos na graça que vem do Senhor Jesus Cristo. Estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Gente, muito obrigado pela sua atenção e que Deus abençoe você. Até o próximo encontro, no qual nós vamos dar algumas pinceladas relacionadas às atividades do comércio. Obrigado, tchau, tchau.